Bem-vindos ao Sala de Projeção. Estamos aqui reunidos para falar sobre Silêncio, filme de 2016, dirigido por Martin Scorsese, com a Aidan Driver, Andrew Garfield e o Liam Neeson, baseado no romance de Shusaku Endo, romance de 1966. Diego, você assistiu o filme? O que você achou do filme? Gostou ou não gostou? Fala aí. Em princípio, eu achei o filme tem mais qualidades do que defeitos, né? Eu gostei do filme, fiquei muito surpreso porque eu imaginava que fosse um filme muito mais contemplativo, muito mais reflexivo, muito mais base em fotografia, mas o filme não, eu fiquei surpreso porque o filme tem bastante plot e tem bastante drama, o filme é quase uma peça filmada, assim, especialmente da metade para o fim. Não achava que o filme fosse tão pesado em termos de diálogo, assim, né? E discussão e debate. Então, até achei um pouco excessivo o quanto que o Scorsese depende da força dos diálogos e especialmente da narração em off. Eu achei que fosse ser um filme mais visual. Tudo bem que o Scorsese, ele diminuiu muito, né, as características dele típicas, assim, né? O filme não tem aquela edição rápida que costuma ter dos filmes de máfia, não tem a câmera lenta, não tem a freeze frame, né? A cena congelada que ele costuma usar, não tem aquela pirotecnia e aquele ritmo que ele tem ágil e quase bem exacerbado, né, nos filmes dele, especialmente o Lobo de Wall Street, né, Cassino, Dos Bons Companheiros, né. A trilha sonora, por exemplo, do filme quase não atrapalha, quase não interfere, a gente nem lembra muito bem da música. Ele realmente se adaptou um pouco o estilo dele para fazer um filme sobre esse tema, né, o tema do silêncio de Deus. Mas assim, algumas atuações um pouco mais irregulares do que outras, né. Eu gostei muito do Adam Driver, gostei do Liam Neeson. Liam Neeson às vezes faz uns filmes que ele mostra que ele é muito bom ator. Só pra dizer que é o primeiro filme da história em que Liam Neeson não tá indo atrás de alguém, que tem alguém indo atrás do Liam Neeson, sequestrado. É verdade. Fiquei muito feliz pelo Liam Neeson, achei que foi uma vitória da carreira dele, que ele tá lá, ninguém sequestrou a filha dele e estão indo atrás dele no Japão. Parabéns, Liam Neeson. Acho que o Liam Neeson é tipo o Nicolas Cage. Ele tem alguns filmes que ele mostra que ele é genial, maravilhoso, tipo o Lista de Schindler, né? Mas faz uma porrada de filme de ação, assim, pra ganhar dinheiro, né? Eu achei que ele genial, espetacular no fim do filme, a aparição dele. Os atores japoneses eu achei excelentes. Eu acho que eles roubam a cena, especialmente o Inquisidor e o tradutor, né? O Tadanobu Asano, que já fez alguns outros filmes hollywoodianos também, faz muito sucesso aqui no Japão, que traduz e que tem a melhor fala do filme, né? Que o Andrew Garfield fica pensando assim, por que eles estão sofrendo por algum motivo? Eles estão sofrendo, os japoneses, né, crentes, católicos no filme que estão sendo torturados, né? Eles estão sofrendo por Deus, pela fé deles. Aí o Tadanobu Asano fala, é por você que eles estão sofrendo. It's horrible business. It's horrible. No matter how many times you see it. Think about the suffering you have inflicted on these people just because of your selfish dream of a Christian Japan. Your Deus punishes Japan through you. You have no will. You do not deserve to be called a priest. Então achei o filme tem altos e baixos. Mas, em geral, eu acho que é um projeto do Scorsese de paixão, que ele queria fazer há muitos anos, 30 anos querendo fazer esse filme. Dá para perceber que é um filme muito bem cuidado, muito bem feito, nesse sentido, assim, muito bem pensado, muito bem preparado. Mas ele decepciona em algumas questões que a gente pode falar depois. André, e aí? Quais são as suas impressões do Silêncio do Martin Scorsese? O que você achou do filme? Eu achei que o filme ele é muito ambíguo na temática dele. Mesmo depois de ter visto o filme inteiro, talvez o final do filme faça você reinterpretá-lo em relação a isso. O tema do filme é basicamente a fé, né? A relação das pessoas com a fé, etc. Que eu acho que é uma temática que é cara pro Scorsese. Eu vi uma entrevista dele recentemente sobre o filme e ele fala que é uma questão dele, né? Inclusive, eu acho que esse filme ele é bem biográfico, não no sentido da história, mas no sentido de ter uma razão de ser para os questionamentos dele e que a linguagem dele é o cinema, então acho que ele faz esses questionamentos pessoais dele por meio do cinema, né? Por que esse livro desse autor tocou ele de alguma maneira? A questão da fé, ele fala inclusive da vida dele, da relação dele com a igreja, com a fé desde cedo, né? Então acho interessante tentar perceber como que seria o filme, por que ele fez esse filme, etc. A gente não tem dados pessoais dele, mas, enfim, eu acho interessante as ambiguidades dele, inclusive em relação à fé, que eu acho que o filme deve mostrar isso. Não, sim, sem dúvida.
Mas você gostou do filme? Você recomendaria esse filme, então? Sim, eu recomendaria. Eu recomendaria, mas não para entretenimento. Não é um filme fácil de ser visto, até porque esteticamente, né, ele é pesado também. A caracterização dos personagens, as cenas fortes, né, cenas de tortura. De muita pobreza, sofrimento, então não é um filme leve, né? Mas recomendaria. Foi um filme que mexeu comigo, mas não pelo lado do prazer, né? Mas pelo lado do questionamento, da relação com a fé, etc. Ótimo, vamos explorar isso depois. Antes disso, fala aí, Gustavo, o que você achou do filme? Quais que foram as suas impressões? Eu gostei do filme, mas gostei menos do que eu achei que fosse gostar. Eu concordo com o Diego, eu senti falta um pouco de contemplação, né, para um filme chamado Silêncio, assim. Eu acho que tinha muita coisa que não precisava ter sido dita, não precisava ter sido transformada em diálogo, não precisava ter sido jogado na nossa cara, assim, a gente poderia ter inferido. E senti falta disso que o André falou, assim. Eu achei que eu fosse ficar mais, que o filme fosse levantar mais questões para mim, assim, e não levantou tanto. Na verdade, o que acabou me interessando mais foi, pelo fato de eu estar morando no Japão, assim, essa questão da cultura japonesa, né, da maneira como eles encaram a fé, porque eu não li o Silêncio, o livro, mas eu li um outro livro do Shusaku Endo, que é sobre a vida de Jesus, e ele fez esse livro tentando escrever uma vida de Jesus para japoneses, né, assim, como fazer um japonês com a mentalidade, com a cultura japonesa, ficar encantado com a vida de Jesus. E é quase que outra história, assim. Eu achei interessante como o filme mostra esse contraste, assim, dos japoneses ainda hoje são muito apegados ao ritual, né? A coisa material, objetiva, e o europeu já intelectualizando a fé, né? Já questionando mais, encarando a fé de outra maneira. Eu achei legal de pegar esses pontos, assim, no filme, mas eu fiquei um pouco decepcionado de não ter sido um filme contemplativo, assim, que me levasse a pensar mais, ou, enfim, talvez eu esteja sendo muito, muito duro na análise do filme, assim, mas porque eu tinha uma expectativa muito, muito alta. Você esperava que o filme fosse mais ou menos parecido com o quê? Tem um filme que eu acabei assistindo depois, por acaso, já pensando assim nesse encontro, no que é que a gente ia falar e tal, e tem um filme chamado Into Great Silence, que é uma história engraçada, assim, é um diretor alemão, que eu não sei o nome, mas esse diretor escreveu uma carta em 84 para um monastério nos Alpes franceses, um monastério cartucho, se eu não me engano, de silêncio absoluto e tal, pedindo para ir lá filmar a vida deles, o dia a dia deles. E aí, 16 anos depois, em 2000, eles responderam dizendo pode vir. E aí ele foi lá. E o filme é isso, é um documentário filmando os monges lá nos Alpes franceses, um lugar lindo e tal. E quase não tem diálogo, né? Porque eles só tem os sons do ambiente, e o diálogo é tipo uma vez por semana eles podem conversar uma coisinha ou outra. Mas esse filme tem um pouco do que eu achei que o Silêncio fosse ser, assim, dessa coisa contemplativa. Eu imaginei um Japão primitivo, antigo, natural quase, meio descobrimento do Brasil, assim, aquela chegar num lugar meio ainda natural, né, bruto, e aquelas imagens, cenas bonitas e tal, e eu achei que isso fosse ser usado na questão da fé do cara e tal. E no fim, foi um pouco isso que o Diego falou, o filme é quase uma peça, né, teatral, é muito baseado, talvez porque o livro seja assim, enfim, mas é muito mais baseado no diálogo, é tudo muito mais falado do que implícito. Eu senti falta da coisa ficar mais implícita. André, você leu o Silêncio? Eu li uma espécie de prefácio do livro, que foi, na verdade, interessante, porque tem até a carta em que o personagem que o Liam Neeson faz, né, o padre Ferreira, ele escrevia cartas para Roma, né, comunicando como é que estava a situação no Japão. Então, na verdade, com isso eu descobri que parece que houve uma pesquisa histórica muito relevante do autor do livro, né? Até porque, vendo o filme, a gente se indaga se aquelas cenas existiram, se a tortura, a perseguição foi daquele jeito. Porque eu achei o filme muito exagerado, né? Esteticamente ele é muito exagerado, e a questão do sofrimento do filme, a relação com a fé, também parece muito exagerada. Até caricatural. Como a barba, por exemplo, dos atores principais, né? Que é um dos padres jesuítas. Que me incomodou até o final do filme, aquela barba postiça, não sei, parece postiça, né? O ator é um ator muito jovem, ele não tinha nem
condição de ter aquela barba cerrada. Mas então o filme me causou essa estranheza. Por isso e por um outro fator, que é esse encontro de atores ocidentais com atores orientais. Isso causa uma estranheza também. Eu estava querendo saber, eu estava curioso para saber se o filme ele difere muito do livro. Diego, você leu o livro? Não li o livro. Eu li, para esse encontro, eu li um livro que chama Saviors of God, do Nikos Kazantzakis. Parece que o filme é meio fiel, assim, inclusive as cenas do filme que eu mais detestei são baseadas no livro. Diego, aonde que o filme se enquadra na filmografia do Martin Scorsese, já que a gente sabe que é um filme atípico, né? Estilisticamente ele é bem diferente dos outros filmes do Martin Scorsese, não tem trilha sonora de Bob Dylan nem Rolling Stones, não tem gangster, não tem cortes abruptos, não tem edição frenética, não tem nada disso, mas inegavelmente é um filme do Scorsese porque ele trata de outras questões que já foram trabalhadas em outros filmes. Eu fico aqui pensando, por exemplo, na Última Tentação de Cristo, por exemplo, até mesmo naquele filme que ele fez sobre o Dalai Lama, mas eu queria que você tentasse responder rapidamente essa pergunta e também quais questões você acha que são as questões mais preponderantes agora desse filme. Então, a primeira pergunta é a seguinte, eu acho que o filme, inclusive, eu gosto muito do Scorsese, então eu já assisti muito da filmografia dele, quase toda, né? Infelizmente eu não vi Kundun, que é o filme sobre o Dalai Lama, né? Mas eu acho que A Última Tentação de Cristo não tem tantos temas semelhantes quanto, por incrível que pareça, quanto outros filmes, por exemplo, como Mean Streets, de 73, né? Eu acho que, por exemplo, esse filme, o Harvey Keitel, né? O personagem do Harvey Keitel, ele é um criminoso, meio mafioso, de baixo nível, que tem uma fé, que inclusive usa um crucifixo. Já é um primeiro filme que o Scorsese fala do embate, do conflito entre o criminoso, né, violento, que usa violência, mas ao mesmo tempo tem fé em Cristo. E nesse filme ele age meio como protetor do personagem do Robert De Niro, né, o Johnny Boy, que é realmente o personagem que abraça a violência, né, que é impulsivo, que é emotivo, que é louco no filme. E ele é meio como protetor, meio espiritual e mentor espiritual desse personagem do De Niro no filme. Eu acho que já tem uma primeira sinal aí de coisas em comum. O Taxi Driver, né, o Travis Bickle, ele é um personagem que é meio religioso, meio sacerdote, que ele quer impor a fé e a visão dele no mundo, né? Ele tem uma visão de querer limpar a humanidade da sujeira e da criminalidade e como é que se fala? Da baixeza, né? Do baixo ventre. Ele realmente ele aspira a ser olímpico, né? Ele aspira a ascender. E a violência e a dor, o sofrimento purificam um pouco o personagem no filme. E além do tema da traição também, da traição da sua própria fé. Porque os filmes sobre máfia mesmo, Bons Companheiros, Cassino, tem muito, The Departed, né? Tem muito essa questão de você trair a sua família, de você trair a sua fé para se salvar. E um pouco acontece isso no filme do Silêncio também. Né? Existe uma certa... não é claro, não é uma coisa assim preto no branco, mas existe esse tema também no final do filme. Né? É um tema principal do filme, né? Na verdade. Você trair a sua fé, trair as suas crenças em prol do outro, né? Ou então em prol de si mesmo, mas também pode ser... mas no filme ele deixa isso ambíguo. Gostei disso no filme. Depois eu vou falar mais, né? Que é essa ambiguidade com relação à traição da fé que o padre tem que enfrentar, que o protagonista do filme tem que passar no filme, né? Essa superação que ele tem que fazer com relação a cuspir. Isso eu vou falar bastante depois, né? Esse ato de cuspir ou de pisar na imagem de Ave Maria, na imagem de Cristo, para poder salvar, né, os fiéis japoneses. E o fato dele sentir que ele está traindo a fé, está traindo Deus fazendo isso. Se isso é um ato realmente heróico, ou se é um ato altruísta, ou se é, no fundo, egoísta. E na segunda pergunta, eu acho que o filme ele tem vários temas, mas para mim eu queria falar muito sobre isso, sobre essa dualidade entre o narcisismo, se o padre realmente é um herói ou se ele é só um narcisista egoísta. Essa questão da traição da fé, do personagem que se trai, o que trai a própria fé, você acha que isso é uma questão tangencial no filme ou você colocaria como sendo um dos principais pontos, um dos principais argumentos do filme? É um dos principais pontos. Eu acho que o Scorsese, ele mesmo tem essa questão. Até que ponto você se permite chegar para defender princípios, para defender a sua fé? Então, André, essa questão que o Diego levantou da traição da própria fé, de você ter uma fé e você se trair, isso tem alguma repercussão pessoal para você? Eu entendi pela sua fala no começo do programa
que tem uma questão pessoal aí que você viu no filme? Na verdade, no começo eu comentei da questão que o filme é muito pessoal em relação à fé do Scorsese, né? Eu acho que ele trabalha isso. Mas para mim, na verdade, o filme, eu achei ele muito ambíguo na questão da fé, porque quando eu comecei a ver o filme, parece que ele está debochando da fé. Ele mostra aqueles japoneses com uma fé muito infantil, em princípio, né? Os objetos, né? Tem umas cenas em que o padre tem que distribuir pequenas cruzes que ele mesmo faz à mão e há uma adoração a esses símbolos, né? E como os japoneses eles não são articulados, né? Eles não falam a língua dos jesuítas bem, eles precisam de tradutores, então eles não expressam na fala a fé deles. Então tem uma dualidade no filme, que eu percebo agora, que é entre a fé dos jesuítas, né, a fé dos ocidentais, e a fé dos japoneses no filme. O jesuíta tem aquela coisa tem essa dúvida da fé, então ele fala muito disso, fala com o colega jesuíta, ele dialoga consigo mesmo a respeito disso, fica esperando uma resposta divina. E os japoneses do filme, eles têm uma fé que é muito simples, é uma crença total, sem questionamento. Então eles veem nos padres jesuítas os salvadores mesmo, eles esperam aquelas figuras chegarem, né? Ou nos símbolos. Então eu acho que isso no filme é interessante, essa diferenciação entre dois modos de fé, né? Acho que o Gustavo havia comentado isso quando a gente falava desse filme antes. E essa ambiguidade do filme, quando eu terminei de ver o filme, eu vi por um outro lado. Ele não me pareceu um deboche da fé, na verdade. Pelo contrário, eu acho que reforça o que seria uma fé verdadeira, talvez. Gustavo, quais que são as principais questões que o filme levanta para você, na sua opinião? Eu acho que um pouco isso, né? Quer dizer, um pouco não, eu acho que principalmente isso, essa questão da fé, né? De como manter a fé. Eu acho que não tanto trair ou não trair a fé. Enfim, eu não sei se a fé é um negócio que pode ser traído, né? Eu acho que a fé você tem ou não tem, né? Essa questão principalmente nos jesuítas, né? Exatamente isso que o André estava falando, assim. Os japoneses com essa fé fresca, né? Assim, inicial, assim, quase do cristianismo original. E o jesuíta, principalmente o bunda mole lá, o Homem-Aranha, que fica o tempo todo se questionando. Quer dizer, ele é o cara menos, com a fé mais frágil, né, de todos. Hoje em dia tá na moda masculinidade frágil, ele é o cara da fé frágil. Mas, inclusive o outro lá, o narigudo, muito mais seguro, assim, do que ele. Para mim, isso não foi uma coisa que me veio na hora, assim, mas depois eu fui ler a respeito, ir atrás e descobri esse conceito que eu desconhecia, da teodiceia, né? Que aparentemente é um campo da teologia, da filosofia, enfim, que tenta justificar a existência de Deus diante do mal, né? Como é que Deus, que é onipotente e onipresente, permite o mal? Então, ou ele não é omnibenevolente, né? Ou ele não é bom, ou ele não é onipotente, ou ele não é onisciente, ou ele não sabe que o mal existe, ou ele sabe e não consegue fazer nada, ou ele sabe e não impede. Existe todo esse ramo da teodiceia tentando justificar isso. Assim, qual o sentido disso? Eu acho que pro Homem-Aranha a questão é essa, né? Ele tá vendo o mal, ele tá vendo o sofrimento dos japoneses e ele se questiona, né? Cadê Deus? Só que ele se questiona da maneira mais narcisística e egoísta possível, porque ele acha que ele merece uma resposta de Deus, né? Ele merece que Deus fale. E é isso que eu tinha falado, que é algo que eu detestei do filme, que tá no livro também, né? Que é aquela hora que Deus responde, né? Que eu achei muito, muito bobo, assim, desnecessário completamente, assim, que trai quase a lógica do filme, quer dizer, a grande questão do filme. Você está falando de uma cena aí, só para explicar qual cena que é essa que o Gustavo está se referindo, essa é a cena já perto do final, que é quase que o clímax do filme, né? Que é o momento em que o personagem do Andrew Garfield, né, do Homem-Aranha, ele vai negar a própria fé diante do Inquisitor, né, do personagem do Inquisitor, e no momento que ele está prestes a pisar na imagem de Cristo no chão, ele ouve finalmente, né, a voz de Deus falando junto com ele. Ele passou o filme inteiro, né, quase 2 horas e meia de filme, esperando essa voz falar com ele, dar algum tipo de satisfação ou explicação do porquê que aquelas coisas estavam acontecendo, e ele nunca escutava, e isso era a grande angústia dele, né, não escutar a voz de Deus, mas é no momento que ele está prestes a negar a fé dele, que ele de fato nega a fé dele, né, que ele pisa na imagem, ele escuta Deus falando com ele. Deus, agora eu não estou lembrando direito, mas Deus fala que tá tudo bem ele negá-lo daquela maneira. Come ahead now. It's all right. Step on me. I understand your pain. I was born into this world to share men's pain.
I carried this cross for your pain. Your life is with me now. Step. Porque Deus manda, diz que ele pode apostatizar, né? Agora alguém comentou que essa voz, o que seria a voz de Deus, no filme, na verdade, é a voz seria praticamente uma alucinação do personagem, né? Que é a voz de um dos padres mentores dele, né? E antes dele fazer essa missão no Japão. É a voz do mesmo ator que faz o padre chefão que manda eles em missão ao Japão. O que permite interpretar isso como mais uma alucinação dele, né? Porque ele tem essa alucinação da imagem do Cristo sobreposta a ele mesmo no reflexo da água, por exemplo, uma coisa narcísica, assim. E é curioso porque é bem narcísico, porque é ele olhando para a água, né? E se perdendo nessa imagem, ficando louco, né? E essa voz também, então a gente pode interpretar que isso, não há uma voz divina em nenhum momento no filme, há o silêncio, mas ele alucina, né, uma realidade divina para suportar e conseguir dar uma justificativa para a própria fé, né? Isso é uma interpretação que eu não tive quando estava assistindo e que eu acho que é bem melhor, assim. Muda muito isso, porque na hora que eu vi me deu uma irritação absurda, até analisável, assim, porque não era para tanto, mas eu achei muito pobre, assim, colocar a voz e tal. Mas pensando assim, e essa foi muito bom, essa coisa do Narciso, quase literalmente, né, ele olhando na água e tal, também não tinha pescado essa. E o japonês fala para ele, né? O tradutor fala para ele, né? Que estão morrendo por sua causa. Então, essa questão do narcisismo, assim, é muito interessante de pensar. Que, de fato, o grande problema dele, o grande problema da fé dele, e ele é o que mais se questiona, e ele é o que mais sofre, e ele é o que... Né? Porque ele é o mais narcisista, né? Ele é o que está mais preocupado com si próprio. É como se ele achasse que merece uma resposta de Deus, entendeu? Enquanto nenhum dos outros acha que merece uma resposta de Deus, né? Tá todo mundo simplesmente agindo de acordo com a fé ou agindo de acordo com o próprio interesse, o que é compreensível. Enquanto ele não, ele fica meio que demandando uma resposta de Deus como se ele merecesse uma resposta, né? E por que é que ele mereceria? Mas essa é uma questão que inclusive aparece na Bíblia, né? No livro de Jó, né? Jó, ele passa por toda uma série de sofrimentos. Jó, ele era um homem bom, era um homem justo, honesto. Ele começa a sofrer uma série de desgraças, né? Ele perde toda a família, ele perde todas as posses, ele vai parar na rua, ele é acometido de um mal que deixa ele com umas pústulas ou umas feridas abertas na pele, e ele não entende, ele fica se perguntando, assim, ele não tem nem esse nível ainda de introspecção. Ele pergunta diretamente a Deus o que foi que aconteceu, por que eu tenho que passar por todo esse calvário. E no livro de Jó, essa história ela começa porque Deus tinha feito uma aposta com um demônio a respeito de testar Jó, né? Então, eu acho que o personagem do Andrew Garfield, ele passa por talvez assim, um processo parecido com esse personagem bíblico. Mas o problema do Andrew Garfield é o bundamolismo, né? Porque você pode se relacionar com essa dúvida de uma maneira menos bunda mole. Você pode, por exemplo, depois do Holocausto, lá da Shoah, tem todo um ramo da Teodiceia que diz que você tem que se emputecer com Deus mesmo. Um ramo do judaísmo que meio que não perdoa Deus pelo Holocausto e que questiona Deus e que briga. Isso é válido. Faz parte da fé também, você se emputecer e tal. O que não pode é você achar que você, por algum motivo, merece uma resposta de Deus, né? E acho que, inclusive, isso é uma dificuldade de compreender a natureza de Deus, digamos assim, né? Porque Deus, ele se manifesta no mundo, sei lá, como o sol, né? Como a luz, que precisa do receptáculo, né? Quer dizer, o sol existe, a luz existe, mas ela não se manifesta a não ser que tenha uma superfície onde ela bata, né? São duas coisas separadas, a superfície e o sol, mas a gente só consegue perceber o sol quando ele bate em algum objeto, né? E Deus, historicamente, ele sempre se manifesta através do testemunho humano, né? Sempre tem um homem, nem que seja para escrever a história depois, né? Mesmo essas histórias de aparição antigas e tal, e aí você pode questionar se de fato, até um determinado ponto, também é uma das hipóteses, né? Até determinado ponto Deus se manifestava no mundo e aparecia, e a partir de um dado momento ele parou de aparecer. E aí ele parou por quê, né? Ele parou porque ele tá puto com a gente? Ele parou porque ele já disse tudo que tinha para ser dito quando Jesus encarnou? Ele parou porque ele tá esperando que a gente faça alguma coisa para ele se manifestar de novo? Aí você pode teorizar. Ou você pode entender que ele, de fato,
fato, ele sempre se manifestou através do homem, né? Ele precisa do homem para se manifestar, e que o silêncio dele é um pedido para o homem agir como testemunha. E isso tem uma relação com aquilo que você estava querendo trazer, né, Diego? Tem total relação. Para quem não conhece, né, Nikos Kazantzakis é um autor grego do século XX, começo do século XX. Ele é autor também da Última Tentação de Cristo, que já foi adaptado pelo próprio Martin Scorsese para o cinema. Autor de Alexis Zorba, que também foi adaptado para o cinema como Zorba o Grego, com Anthony Quinn. Você pode explicar um pouquinho para a gente qual que é a relação entre os Salvadores de Deus, do Nikos Kazantzakis, e esse tema da salvação e da necessidade que Deus tem da ação humana para se manifestar, para se fazer conhecido no filme? Sim, tem muito a ver, tem muita relação. Eu escolhi esse livro porque esse livro eles são exercícios espirituais que o próprio Kazantzakis pregava. Ele não pregava, mas que ele acreditava que era os assim, exercícios que eram os ideais para ele praticar a fé. Né? Eu gosto do Kazantzakis porque ele tem uma visão assim de fé, de religiosidade muito própria, muito individual dele. Ele era imerso não só na cultura cristã e grega, ortodoxa, mas também ele tinha muito interesse em escrever a biografia do Buda, né? Ele conhecia muito do budismo e tinha muita admiração por esse lado do Buda, do ascetismo e da desistência do ego, e sempre quis escrever. Inclusive ele era um problema para ele, porque ele escreveu milhares de páginas sobre o Buda, mas tinha muita dificuldade de publicar e terminar a obra. E também tinha muito envolvimento com o movimento comunista, né? Morou muito tempo na Rússia, passou um tempo na Sibéria, então ele tinha admiração por todas essas manifestações, de alguma forma relacionado com a fé. O comunismo é como se fosse também uma fé, né? Quase uma religião também, né? Tá cheio de religiosidade o comunismo, o budismo, o catolicismo, então ele tinha uma visão dele de religiosidade. E esse livro é como se fosse uma síntese, né? Do que ele é, do que ele vê, o que significa para ele ter fé e viver com fé. Por exemplo, ele diz que no retorno dele da Sibéria para Moscou, né, na jornada da Sibéria para Moscou, ele escreveu como ele tinha sido feliz de ter ficado em silêncio por semanas e não compurcado, né, não manchado por nenhuma palavra, por nenhum símbolo. E disse que o grande fruto da experiência, né, o grande produto dessa experiência dele foi ter encontrado o grande, fértil, divino silêncio, com letra maiúscula, dentro de mim, ele disse. Então, ele também vê como manifestação de Deus, ou como sinônimo de Deus, o silêncio, né, com letra maiúscula, né, o silêncio de Deus. Que, inclusive, eu e o Gustavo tinha discutido um pouco antes, né, sobre isso, né, de que a fé ela é necessária porque Deus está em silêncio. Se Deus falar, ele não precisa mais de fé. Ele comprova a existência dele e não tem mais dúvida. Então a fé ela só existe, só é necessária porque Deus está em silêncio. E o Kazantzakis ele acredita que o exercício espiritual é você conseguir ascender e superar as limitações da sua mente, dos seus 5 sentidos, né, da sua percepção, como você percebe o mundo e as relações que você estabelece entre as coisas que você percebe, que você vê, que você sente o cheiro, e os seus desejos, suas esperanças e suas dores. Ele falou que quando você consegue sair do ciclo entre dor, esperança e alegria, né, joy, né, e felicidade, você consegue se ajustar um pouco ao ritmo divino e consegue escutar Deus dentro de você. Inclusive ele diz que Deus grita dentro de você. Você consegue escutar a voz, o grito de Deus, que está fora do que você consegue perceber. Você tem que fazer uma operação de transmutação do material no espiritual. E ele diz que quando você consegue abdicar da esperança e da dor e do sofrimento, da alegria, que isso tudo tem a ver com o que você experimenta no mundo diretamente, você finalmente experimenta a liberdade. Diz que para ele a liberdade é o conceito mais importante. O ponto final, a palavra que o Kazantzakis usa para definir bem quando você consegue se ajustar ao ritmo de Deus, quando você consegue ajustar o seu caminho de vida, a sua ascendência junto com o mesmo caminho que Deus segue, ele usa a palavra luta, struggle. Então ele diz que não vê o propósito da vida, o propósito de ter fé, que é uma pergunta tola, vã. Se você está em processo de luta, você está seguindo mais ou menos o ritmo de Deus, que é o ideal, que é o que te leva à ascensão, à salvação. E que depois eu posso dizer que eu também usei isso para pensar, né? O que para mim significa, né? Por que eu me interessei, por que eu gostei disso? Eu acho que eu gosto dessa ideia, eu gosto da
dessa ideia de você se elevar e se sobrepor a esse ciclo, tanto de altos e baixos, né, que a gente passa pela vida, de felicidades e dores e sofrimentos, e se concentrar no processo, na luta. Mas eu acho que a fé também, ela precisa incluir, e o filme fala sobre isso, né, que a gente acabou de falar sobre isso, eu acho que a fé precisa incluir também um pouco de doação, de altruísmo. Ao contrário do que o personagem do Homem-Aranha é absolutamente narcisista e é genial realmente a imagem dele falando consigo mesmo e se vendo no rio, né? Tal como Narciso. André, você leu O Homem à Procura de Significado, do Viktor Frankl. Você vê uma relação entre o conteúdo desse livro e o tema do filme. Antes de você falar dessa relação, você podia falar um pouquinho do livro? Que livro é esse? Quem é Viktor Frankl? Você pode dar uma introdução, assim, rapidamente pra gente? Primeiro, mas antes disso, um prelúdio, eu queria dizer que eu usei aquela imagem do Narciso para descrever aquela cena do filme que ele se olha na água e vê o rosto do Cristo, mas a gente chamar ele de totalmente egoísta e tal é um absurdo, né? Porque o cara foi lá pro Japão, dois jesuítas, né? Igual dois Jedis lá, né? Sempre andando de mão dada, foi lá pro Japão se fuder todo, onde estava tendo perseguição dos cristãos. Claro, eles tinham um motivo muito, isso voltando bem para o filme, eles tinham um motivo particular, que queriam saber o que aconteceu com o padre Ferreira, né? Que era um absurdo para a igreja de Roma, saber que aquele padre que tinha um histórico, né, de luta ferrenha pela catequização e tal, um modelo, né, para a igreja, teria apostasiado. Então, claro, eles tinham essa relação com o padre e queriam ir para o Japão, mas existe um sacrifício dos dois que vão. Eu não vejo ele como um cara egoísta, assim. Ele tem essa questão da fé, né, colocar em questão isso. Mas, enfim, você quer falar antes de eu entrar no Viktor Frankl, Diego? Porque o negócio é o seguinte, esse negócio dele ter ido lá no Japão, mesmo sendo altamente perigoso, né, e arriscado, né, provavelmente ia perder a vida lá no Japão e ficar lá para sempre, ele não acha tão altruísmo, porque o que mais, e o filme mostra um pouco, deixa entender isso. O filme, os dois ficam assim, incrédulos, e meio putos, porque foi o padre que fez a apóstase, foi o que treinou eles. Como é que pode o padre que me treinou, que me ensinou tudo, agora viver como japonês e ter negado a fé? É absurdo, é impensável para mim. Então foi também uma relação entre eles individualmente com o padre. Não achei tão altruísta assim. E completando, eu acho que o fato dele ter demorado tanto como ele demorou no filme para finalmente negar a fé e fazer a apóstase, eu acho que é a grande prova do narcisismo dele. Tanto é que Deus precisa entrar no filme para falar, faça apóstase, meu irmão. Porra, o importante é você se doar pro outro. Ou lá os caras sofrendo. Que narcisismo é esse? E é realmente, tem uma grande linha o Gustavo pode falar melhor, que leu mais, estudou mais sobre o assunto, uma grande linha de pensamento de santos, começando da história do Jó, claro, de associar a dor e autoflagelação e o autossofrimento, a autopunição com a purificação do corpo, o contato com Deus e a invocação de Deus. Que eu não entendo, para mim é a coisa mais absurda. Para mim, fé é se doar pro outro, sabe? Eu estou descobrindo que eu sou mais budista que cristão. Antes do André começar a falar, só uma observação aqui também, eu concordo com você, Diego. Eu acho que é muito tênue essa linha entre o altruísmo verdadeiro e o narcisismo suposto, né? Eu acho que talvez por trás do comportamento altruísta, de certas ações altruístas que os personagens têm no filme, eu até colocaria isso de maneira geral, né? Mas assim, vamos focar só no filme, né? Naquela cena em que ele olha para o lago, ele olha para a imagem dele refletida, ou no rio, não sei, e ele vê o rosto de Cristo, onde deveria estar o rosto dele, aquilo já mostra que na verdade a história que ele está vivendo é uma narrativa heróica. Padre jesuíta que viaja de Portugal até o Japão, sim, para saber o que aconteceu com o preceptor dele, o padre Ferreira, mas também para levar a palavra de Deus aos japoneses. Então há um intuito heróico nisso que ele está falando e nisso que ele está fazendo. E claro, assim, a narrativa heróica que serve de modelo para ele é a própria vida de Cristo. Ele se identifica com Cristo em vários momentos do filme. Então, talvez o narcisismo dele, assim, eu colocaria entre aspas, né, porque não entendo muito disso, assim, talvez o Gustavo e o André possam falar com mais propriedade o que é ou não o narcisismo nesse caso. Mas talvez a vaidade, o orgulho dele seja justamente se achar melhor que as outras pessoas. Ele se acha melhor que aquele personagem do japonês bêbado, né, que vive pisando na imagem, depois ele volta, se arrepende, para depois ele pisar de novo.
aí depois ele volta e se arrepende, né? Ele se acha melhor que essas pessoas justamente porque ele está vivendo essa narrativa mitopoética, né? Do herói que saiu da casa dele para ir em salvação de um povo que ele nem conhece e está se doando e tudo mais. Então, é muito tênue e muito ambíguo. Há doação, mas há também esse orgulho de você fazer parte de uma narrativa maior, né? De você estar vivendo, né, a imagem de Cristo. Né? Não, só para dizer que a origem da vida, biblicamente falando, é um ato de altruísmo e narcisismo ao mesmo tempo, né? Porque Deus cria o homem, que é o altruísmo maior, né? Assim, que ele criou uma vida para fazer, que não só é uma parte da criação, mas que ele cria uma vida que vai ajudar na própria criação, né? Que é parte do processo de criação, que é uma vida consciente. E ele cria a sua imagem e semelhança. Então é ao mesmo tempo um ato do ultra-altruísmo, né? O maior altruísmo possível, que é você criar a vida, mas ele cria a própria imagem e semelhança, que é uma coisa altamente narcísica. Isso está de acordo, inclusive, com uma certa tradição mística judaica, né, que fala que Deus, na verdade, criou o homem porque ele precisa do homem, porque Deus, a emanação que a gente conhece, ela é insuficiente em si mesma, ela precisa do ser humano para que o homem possa, aí sim, completar Deus. Mas aí eu estou falando de uma tradição mística judaica que não é muito conhecida e não está diretamente relacionada àquilo que a gente está vendo no filme. Eu achei difícil ver esse filme e tirar questões, assim, né? Principalmente porque a gente, às vezes, dá um viés psicanalítico para as nossas análises de filme, e essa questão da fé e tal é um enigma ainda, né? Em termos antropológicos e psicanalíticos, eu acho que é algo a ser explorado sempre, né? Mas no filme uma coisa que me tocou, assim, era aquela questão do sofrimento, né? Do sofrimento extremo que os japoneses cristianizados, eles passam, né? E isso me remeteu, na verdade, a uma ideia do sofrimento em guerra, como em campo de concentração, né? Eles parecem que estão, as vilas que eles vivem são, até as imagens, assim, parece que estão em campo de concentração, né? Eles, pobres, sujos o tempo todo, sem nenhuma esperança de ter melhora de vida, né? E eles vêm na chegada dos jesuítas, assim, como se fosse um momento de salvação deles, e só se ferram, né? Inclusive, as autoridades japonesas, elas pegam eles, prendem, assim, de forma bem autoritária, né? Só por ser cristão e tal. Mas isso me fez ler uma conferência, uma transcrição de uma conferência do Viktor Frankl, que ele trata do tema, ele sempre trata do tema da vontade de, parafraseando aí o Nietzsche, né? Ou plagiando o Nietzsche, o will to power, ele fala da vontade de sentido, né? Que seria, assim como Freud falou que um dos princípios que regem o psiquismo humano é o princípio do prazer, o Viktor Frankl ele vai acrescentar que existe, na verdade, como se fosse um princípio de sentido, né? Em que o ser humano precisa buscar um sentido para os seus atos, para a vida, etc. Um sentido elevado, inclusive. E ele fala da experiência dele nos campos de concentração, né? Porque ele foi um sobrevivente dos campos de concentração. E eu não sei se foi ele que falou isso, mas talvez também ele fala que ele via os sobreviventes geralmente eram quem se baseava num significado. Falar, eu vou sobreviver para reencontrar minha família, ou eu vou sobreviver por crença em Deus, que isso aqui tem um sentido, etc. E que os que desistiam antes de mais nada, desistiam de sobreviver, os que morriam primeiro eram os que não tinham um sentido, não viam na experiência do sofrimento no campo de concentração um sentido. E nessa conferência ele vai falar, na verdade, de um sentido último. Na verdade, não é a busca por um sentido, mas o que seria a busca por um sentido último, um sentido máximo, né, da existência, que seria uma segunda camada, né? No nosso dia a dia, os nossos atos podem ter sentido, o meu trabalho tem um sentido para mim, etc. Ou seja, para ganhar o dinheiro para sustentar minha família, ou é porque isso é minha vocação, etc. Mas ele vai falar de um sentido que só pode ser alcançado quando sua vida termina, na verdade. Como um filme, né? Ele faz até essa comparação nessa conferência. A gente está falando de filme, ele fala, um filme, cada cena do filme, ou cada quadro do filme, existe um sentido em si mesmo, né? Você vê o filme, mas você só vai compreender o filme todo quando você vê a última cena do filme. E ele na verdade, vai dizer que, como um animal, por exemplo, né? Ele dá esse exemplo também, um animal que está passando por uma experiência de laboratório para que, por exemplo, nós estamos aí nessa fase do Covid, de pandemia, etc. Certamente estão fazendo experiências laboratoriais para criar um vírus, né?
Suponha que estão testando em um animal vivo, estão abrindo o animal vivo para testar como ele reage ao Covid, etc., e vão criar uma vacina a partir disso. Esse animal nunca vai ter a percepção do sentido daquele ato. Existe um sentido que é criar uma vacina para salvar milhões de vidas, mas aquele animal nunca vai ter essa percepção conceitual do que seria isso. Ele faz uma analogia com o ser humano também. O que a gente vive pode ser que tenha um sentido último que transcende a nossa capacidade de compreensão. Que seria mais ou menos, em termos resumidos, Deus escreve certo por linhas tortas, né? Ou seja, aqueles japoneses estão se fudendo ali naquela perseguição aos cristãos, e esse sofrimento tem um sentido ou não tem? Então, isso muda muito a interpretação do filme para a questão que o Diego colocou, do que seria o altruísmo ou egoísmo do padre, né? Quando ele fala, olha, apostasia nega a sua fé para salvar aqueles japoneses que estão sendo torturados, porque eles estão sendo torturados porque você não está apostasiando. Quem é o padre para julgar qual é o sentido daquele sofrimento? Também é egoísmo ele achar que está salvando aqueles japoneses, poupando o sofrimento deles. E não é possível saber. Pode ser que ele fazendo aquilo, ele vai causar o contrário do que ele quer. Ele acha que ele está salvando eles do sofrimento, mas se ele tivesse fé mesmo, talvez ele falaria, será que eles, com esse sofrimento e até morrendo na tortura, eles não vão realmente atingir algo depois? E isso vai ter um sentido superior ao que eu posso compreender? Então, aí que entra a questão da fé. Essa incapacidade de conceitualmente determinar o sentido de um ato ou de um sofrimento ou de uma experiência humana só pode ser preenchido por o que o Viktor Frankl vai chamar de um ato de uma implicação da sua própria existência, na verdade. Porque você acredita nas coisas até um certo momento, né? Você racionalmente chega a conclusões, mas há uma lacuna que a racionalidade não te permite enxergar e que você vai ter que tomar um ato existencial para entrar em acordo ou não com isso. Muito interessante isso estar falando de ato existencial, porque depois o Kazantzakis, no mesmo livro que eu estava falando, Salvadores de Deus, vai chegar um pouco nesse ponto. Ele vai dizer que, muito além de buscar o sentido de por que lutar, né, de o porquê do struggle, né, da luta, ele disse que the ultimate, né, a última forma sagrada de teorizar, de complexizar, de simbolizar as coisas, de usar a linguagem para tentar realmente entender o que está acontecendo, é a ação. Ele fala que a ação é o portal mais amplo da redenção. É a rota mais curta. Ou seja, como é que eu entendo isso? O ato em si, né? O que você faz, as suas ações que causam consequências do mundo, vai chegar no que o André estava falando, no final da sua vida, vai ser o que vai dar o sentido da sua existência. O que você pensou, o que você teorizou, o que você sentiu, as suas esperanças, os seus receios, as suas emoções, elas não vão ter significado nenhum no final da vida. O que vai ter significado é tudo que você fez. Foram suas práticas. É isso. Então, eu me identifico assim, eu gosto disso. Porque eu acho que, exatamente como eu estava falando, tem um limite. A nossa percepção, nossa racionalidade, ela tem um limite. Ela sempre vai ter uma lacuna. Ela nunca vai realmente entender tudo, né? E Deus é exatamente essa lacuna, é o que falta. Na minha percepção, na percepção aqui do Kazantzakis também. Tanto é que ele tem vários nomes, né, para Deus, que eu acho muito interessante, que ele chama Deus de abismo, mistério, tudo com letra maiúscula, né? Escuridão absoluta, luz absoluta, espírito, esperança última, desespero último e, no fim, silêncio. Né, que para ele é melhor. Então, esse abismo é o que a gente nunca vai conseguir entender e absorver. Então, o que se resta fazer? Resta ação, resta praticar. E agora, eu acho interessante do livro do Kazantzakis que ele não diz o quê, nem porquê. Se diz, faça. Se você escuta Deus e segue no ritmo dele, qualquer coisa que você fizer tá bom. É você que tem que descobrir. Agora ele propõe uma religião que não é religião, né? É uma religião pessoal dele, né? Isso que eu acho legal. É tipo um profeta, quase. A partir da experiência dele, né? Eu acho isso muito temerário, porque, na verdade, assim, a grande questão da religião e tal é que você é chamado a ser testemunha do negócio que você não testemunhou, né? Quer dizer, uma vida cristã é uma vida... Aliás, a Bíblia usa muito essa coisa do testemunho, né? E a gente dá uma certa implicância por causa de testemunha de Jeová. Você já imagina o testemunho de Jeová, né? Mas acho que testemunho tem um sentido duplo, né? Tem a coisa de testemunhar, que é ver alguma coisa, né? Ou estar presente durante alguma coisa.
e tem um testemunho judicial, né? O testemunho no julgamento. E a Bíblia também fala muito do julgamento, no julgamento final e etc. E eu gosto desse segundo sentido, assim, do testemunho como um testemunho do julgamento, num julgamento. Então você é chamado a defender Deus, a ser testemunha em favor de Deus. Uma das teodiceias, assim, uma que eu gosto, de Irineu e que foi depois desenvolvida por outras pessoas, é que ele fala que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, né? Aí ele fala que a imagem já foi, né? Tá resolvido e tal, é a nossa forma e etc. Mas a semelhança é um processo. Então a gente está aqui justamente para criar essa semelhança, né? E a gente cria essa semelhança, a criação dessa semelhança é o nosso testemunho, né? Então a gente está meio que criando Deus também. Essa é a grande generosidade da criação, né? Porque ele podia ter simplesmente criado um negócio ou não criado nada, mas ele não só criou, como ele resolveu partilhar a tarefa da criação com a gente. Então a gente é parte da criação, essa é a nossa liberdade. É livre, inclusive, para fazer o mal, né? E o mal também é parte da criação, também é o nosso testemunho, né? Então é como se a existência de Deus, e aí já não é mais Irineu, já é desenvolvimento meu, assim, mas é como se a existência de Deus dependesse do nosso testemunho, dependesse do que a gente está fazendo. Isso tem vários autores, até o Hilke, naquelas cartas a um jovem poeta, tem uma hora que ele fala pro cara lá, o poeta, né? Que se você não tem fé e tal, inventa Deus, cria. A gente está criando Deus com nossos atos e tal. Tem um escritor católico francês também, Eric não sei o que, Smith, que ele tem um livro também bonito, não sei se é um livro ou se é uma peça, que é isso, uma criança doente, prestes a morrer e tal. E a enfermeira tentando amenizar aquela situação e tal, e fala, não, escreve uma carta para Deus. Aí ele fala, não, mas eu não acredito em Deus não existe. Ela fala, não, então você precisa inventar ele. E aí ele vai escrevendo e vai inventando Deus. Então eu gosto dessa ideia, assim, de que a gente está inventando. Quer dizer, se você abstrai a questão do tempo e da origem, etc., a gente está no processo de invenção de Deus, né? O nosso testemunho, a gente está num julgamento, digamos assim, e a gente está dando o nosso testemunho, e o nosso testemunho vai determinar o fim de tudo, né? A existência ou não de Deus, a existência ou não de sentido. E aí entra o negócio do que o Diego e o André estavam falando, que a gente não vai saber até o final. Então a gente está dando um testemunho cego. Talvez a tarefa seja justamente tentar entender o que é que a gente está testemunhando, né? Por exemplo, no filme, voltando para o filme, eu acho que uma testemunha muito mais sincera é o japonês bêbado, o tradutor. Eu acho ele muito cristão, porque ele tá fazendo merda em cima de merda, ele desiste, ele trai, ele faz errado, mas ele volta, né? Padre, forgive me, Padre! Essa presença dele é muito cristã. Ele vai atrás do padre. Ele podia ter tocado foda-se pro Homem-Aranha lá e deixado ele se fuder e ter ido para outro lugar, mas ele volta, né? Ele volta e ele continua querendo perdão. E isso eu acho muito cristão. Isso eu acho um testemunho bonito, assim, do sei lá que sentido a vida pode ter. Muito mais do que o padre lá segurar a cruz na hora de ser cremado, entendeu? Aquilo ali para mim é meio vazio. Muito mais vazio como testemunho do que o tradutor bêbado fez. E tirou as palavras da minha boca. Eu ia dizer exatamente isso. Eu ia dizer que aquele ato aquela última cena do filme dele mostrando a cruz na mão dele, né? Até o fim, eu achei sem significado nenhum. Não, tem um significado que, na verdade, não foi ele que segurou, né? Ele morreu e alguém colocou, mas não importa. Na verdade, acho que o Scorsese colocou aquilo para mostrar que, ainda que ele esteja sendo enterrado como um ex-padre, né? Alguém que abriu mão da fé, ele abriu a mão da fé só de maneira exterior, né? Só na formalidade. Ele se insere na cultura japonesa, abre mão como o predecessor dele, que é o Padre Ferreira, né? Mas no foro íntimo ele continuou sempre crente, né, e temente a Deus. Que eu acho que isso é uma questão que o filme coloca interessante, que a gente podia conversar sobre isso, que essa relação entre substância e forma da fé, né? Se existe uma preponderância de o que está no foro íntimo e que você revela ritualmente ou socialmente. O que é a fé? A fé está nessas formas, nesses símbolos, a fé está no que está na sua mente, no que você acredita intimamente, ou uma coisa ligada à outra, é impossível não ser separado. O filme coloca essa questão, porque essa dualidade da fé dos japoneses e da fé do jesuíta e a apostasia jogam isso para quem está assistindo, né? Vou provocar o Gustavo e você também. Essa questão, por exemplo, se a sua fé ela só está no foro íntimo, tem algum valor para o mundo? Assim? É uma boa pergunta essa. E o judaísmo, que é uma tradição muito mais antiga, tem um dizer que é tipo, se você tiver que escolher entre acreditar em Deus e seguir a Torá, é melhor seguir a Torá, que é um pouco isso, né? O que é que adianta? Eu acredito em Deus, internamente eu acredito em Deus. O que importa é a sua ação, né? É o que você está fazendo, é isso. Nesse sentido que eu gosto da ideia do testemunho, entendeu? Não adianta se eu vi uma coisa
coisa e eu sei que aconteceu, mas eu não me disponho a testemunhar em favor daquilo. Então, eu acho que assim, tem algum valor no foro íntimo em termos de conforto e tal para sua vida, pode ser. Mas eu acho que em termos de dar sentido, só dá sentido quando você age no mundo de acordo com aquilo, né? E inclusive nas suas falhas, né? Quando você tenta agir ou você sabe que tem que agir de acordo com aquilo, você não consegue, que é o caso do tradutor lá e tal. Mas eu acho que isso é muito mais válido do que você simplesmente não agir, entendeu? Acho que inclusive você renegar totalmente, ou você se ficar em paz com a ideia de ter renegado, como por exemplo o Liam Neeson parece ter feito no filme, muito mais do que o outro jesuíta mais novo, eu acho até mais honesto, assim, em termos de ação, do que você... eu tô aqui fingindo, tô vivendo a minha vida, eu peguei a mulher japonesa, eu fico denunciando os símbolos católicos escondidos lá pelos holandeses, mas eu lá dentro, lá no fundo, eu acredito em Deus ainda, eu ainda acredito em Cristo. Eu acho que só tem um valor individual, assim, só tem valor para dar um certo conforto para ele, assim, mas em termos de sentido para a vida e de ação cristã, eu acho que não faz muito sentido. Não, isso é uma coisa que me intrigou no filme, porque, inclusive, é uma fala dos japoneses que querem, né, as autoridades japonesas, quando elas querem incentivar que os japoneses cristianizados abram mão da fé, pisando nas imagens ou cuspindo na cruz, etc., em público, né? Eles falam, vai lá, faz isso, é só uma formalidade. Tipo, não é nada. O que eles estavam querendo dizer? Finge aí que você não é mais. É isso que importa pra gente aqui, o Estado, né? O Estado não está preocupado com o seu foro íntimo. A nossa organização política não vai ser ameaçada se você guardar isso e rezar no banheiro só. Mas aqui em público você vai ter que pisar e falar que você abre mão dessa fé. Então, agora é curioso isso, porque quando ele fala isso, é só formalidade? Se é só formalidade, por que eles não deixam então, né? Porque no Japão a formalidade é tudo. Exatamente. Então, ou seja, isso coloca uma questão para o filme, né? Que é para o espectador. E será que a formalidade é tudo, então? Será que na missa fazer uma eucaristia, etc., é isso que conta? Como o Gustavo falou, né? Acredite na Torá. Talvez seja isso. Talvez é com o ato ritual ou com a formalidade que você entra na dimensão simbólica da fé e isso te remete a algo transcendente que está para além do símbolo. Então, por exemplo, quando tem aquelas cenas que ele distribui cruzes que ele produz com plantas e tal para os galhos, né? Os padres, os jesuítas fazem esses galhos e distribuem para os fiéis, né? No primeiro momento eu falei, nossa, que fé ridícula, né? Igual o cara que vai para Roma e fica comprando bijuteria do Vaticano, livrinho, etc. Como se isso fosse a fé verdadeira, né? Mas o Viktor Frankl, inclusive, nessa conferência, ele fala disso, que a única maneira de se falar desse sentido transcendente, vamos dizer assim, é por meio de símbolos. Por exemplo, um quadro que representa um céu, né? O pintor, ele vai pintar nuvens para representar o céu. Você vai olhar nuvens no quadro, né, no quadro da pintura, para entender que aquilo é o céu. Ele não está pintando o céu especificamente. A nuvem não é o céu, vamos dizer assim, mas ele coloca aquilo como símbolo de algo representado. Então, por exemplo, a cruz, né, que os fiéis têm como objeto, como se fossem crianças com brinquedos. Talvez ela tenha um significado que é aquele símbolo remete a algo para além dele, né? Algo que parece superficial e formal, na verdade, te lança para uma outra dimensão. É uma questão aí que o filme coloca também, que esse estilo de fé que os japoneses tinham, os jesuítas também tinham, né? Obviamente. Aqui no Japão eles têm um grande apego. As práticas religiosas que eles ainda cumprem, né, são bem poucas. Tem um grau assim de concretude são muito concretas, assim, né, são quase literais. Então, por exemplo, no Ano Novo eles colocam aquelas nas entradas dos prédios das casas, eles colocam os bambus com os enfeites e tudo, né? E aí para aquilo ali trazer fortuna, né? Na entrada do novo ano e tudo mais. Mas aí se você pergunta para os japoneses o que significa aqueles bambus, por que é bambu, eles não vão saber dizer, porque sempre foi assim, né? A religiosidade ocidental é muito diferente da oriental nesse sentido, né? O Joseph Campbell, não sei se vocês conhecem, é um estudioso de mitologia comparada, né? Falecido já, etc. Ele tem uma série de entrevistas muito interessantes, ficaram famosas na década de... Foi logo quando houve o lançamento do Guerra nas Estrelas, né? Inclusive, essa entrevista ele fala muito da simbologia do filme, etc. Da jornada do herói. Ele conta a história de
de estudiosos ocidentais que foram para o Japão, né, conhecer a fé deles. Chegando lá, né, com mestres budistas, etc., eles perguntam, então, qual que é a teologia de vocês? Qual que é a filosofia, a teologia? Explica aí a religião de vocês. Aí o mestre budista, sei lá, ele vira e fala, esse ritual, a gente dança. Tipo, a gente tem uma teologia, a gente dança aqui. Ou seja, essas duas formas, né, de ter fé, essa fé intelectual da teologia, de explicar tudo com conceitos, etc. Por que existe a Santíssima Trindade? Por que o silêncio de Deus? Se Deus criou o homem por isso e aquilo? Em algumas tradições isso não existe, essa conceituação. Tanto que você pega os koans budistas, são todos assim extremamente heréticos de uma perspectiva cristã e ocidental, né? Tem um que o cara fala, quando o Buda nasceu, o mundo já estava salvo, então eu peguei ele e dei para um cachorro comer. Qual o significado disso, né? E aí o ocidental fica tentando achar o significado disso. O que é o Buda? O Buda é bosta no palito. Então, assim, são... Para um ocidental é um negócio tipo, como assim você pega a sua suposta divindade e tal? Mas é isso, é porque não tem a ver com sentido como a gente tenta encontrar sentido na nossa religião, né? Sim, na verdade, o Koan é exatamente para te lançar num campo onde o sentido não se produz, né? Em que você estaria livre disso, né? Em que você conseguiria transcender por causa disso. Tem um koan também que é qual que é o som de uma palma, né? De uma palma sendo batida por uma mão só. Ou seja, algo que te remete a um não sentido, né? E você estaria apto a atingir talvez essa ideia do silêncio a partir disso. Porque enquanto você fica buscando sentido para as coisas, e aí talvez o Viktor Frankl ele vai em outro sentido, né? Quando ele fala da vontade de criar significado para a vida. Talvez habitar o não sentido seja uma experiência mística, talvez, né? Mas é isso que o Kazantzakis fala. Porque o sentido ele é construído pela sua mente, pela sua percepção. Então aquilo ali é claramente, qualquer sentido que você construir é ilusório, é seu. Não é real. Né? É o que você criou, acabou de criar. Então, ou não, né? Porque a grande questão, eu acho, é que a gente, no Ocidente, tem uma dificuldade, e voltando para a coisa do símbolo também, é exatamente isso. A gente tem esse pensamento hoje em dia, que é um pensamento iluminista já, né? Tipo assim, o homem é a medida de todas as coisas. A gente é o sentido que a gente der, o meu sentido, é o sentido do homem e tal. Mas existe a possibilidade que a gente tem cada vez mais dificuldade de acreditar, de que existe um sentido fixo das coisas, que existe um céu e existe um inferno, e você vai queimar lá e o cara vai ficar martelando um prego no seu saco pro resto da eternidade. A gente não consegue acreditar mais nesse tipo de coisa, é muito difícil. O nosso grande drama da fé é que a gente tem dificuldade com os símbolos. Hoje em dia não tem pra gente da nossa geração, ou pelo menos cada vez para menos, um percentual menor da nossa geração, essa fé no símbolo como os japoneses lá do filme têm, né? A gente não tem essa mistificação da cruz, do que quer que seja, de simbologia cristã, como aquele japonês muito sinceramente tem, né? Naquela cruzinha safada, pequena, feita de cipó, sei lá o quê. Ou quando o cara fala, não, mas vocês vão morrer. E aí o japonês fala, sim, mas se a gente morrer, a gente não vai pro paraíso? Isso é bom. O próprio padre fica chocado, tipo assim, ele que tá vendendo essa ideia, ele não acredita tanto assim, né? E o japonês acredita plenamente, a japonesa, sei lá, é um casal. Não, mas vai ser bom, a gente vai pro paraíso. O paraíso é ótimo, eu quero ir para lá. Então, eu acho que essa dificuldade que a gente tem volta para a importância da simbologia. Eu acho que uma boa parte da nossa dificuldade com a fé hoje em dia é a dificuldade de aceitar os símbolos como eles são, né? De aceitar a mística do símbolo, né? A gente desmistificou demais o símbolo. Um pouco por causa do iluminismo para cá, assim, meio que a religião entrou no campo da política, né? A religião que era uma coisa meio que à parte, outro reino, né? Outra coisa, outro campo, com a reforma, enfim, meio que deram na mão da política, virou uma coisa só, virou uma coisa do homem. A religião também é uma coisa do homem, é o sentido que o homem vai dar, é o que é que a religião vai fazer no mundo. A gente totalmente ignora a possibilidade de que a religião seja um dado real, que o sentido seja uma coisa dada e fixa, e que a gente tem que encontrar e seguir, senão a gente vai para o inferno. É muito difícil para a gente acreditar nisso hoje em dia. E tanto que quando as pessoas tentam realmente, porque a gente
sente muita falta desse nível, né, místico, é um furo, e aí eu prometi que não ia falar de psicanálise, então eu nem vou entrar nessa, mas né, esse furo que a gente tem, que só pode ser preenchido pela fé, não pode ser preenchido por nada mais, as pessoas se voltam cada vez mais para o misticismo oriental, né, que é uma coisa que não faz nenhum sentido pra gente, assim, é bizarro, assim, esse crescimento do budismo no Ocidente, assim, porque é impossível, é um negócio perdido na tradução, é um negócio cultural deles muito forte, é uma coisa que vai ser para sempre estrangeira pra gente, assim, alheia. Você pode se esforçar o que for, mas vai ser sempre alheio, é muito específico daqui. Mas as pessoas acabam se voltando para isso, justamente porque tem uma simbologia estranha, não é a simbologia com a qual a gente cresceu, então é mais fácil a gente valorizar. E é mais fácil a gente perceber como algo místico e estranho e santo, por assim dizer. Sim, porque não tá encoberto por as questões da nossa própria educação, né? Eu me lembro, eu morava em Paris ainda, eu encontrei uma chinesa, fui no aniversário de alguém, tinha uma chinesa mesmo, né? E ela estava estudando lá em Paris. E eu comentei que eu estava lendo um livro do Lao Tzu, né? Esses grandes nomes aí das tradições espirituais, né? E eu lembro que ela falava dele, eu estudei isso quando eu era criança, né? O Lao Tzu, tal livro e tal livro. Era igual a gente falando, né? Eu li coisa do Santo Agostinho, aquele negócio, era obrigado a ler na escola. Então, para ela, por exemplo, se ela ouvisse santos católicos sobre Santo Agostinho, para ela teria uma conotação, assim, né? Algo estrangeiro, que revelaria algo para ela, né? E para ela, o Lao Tzu era o cara que ela tinha que ler na escola. Então, isso a gente faz isso com yoga, etc., essas coisas todas. Eu vi outro dia uma entrevista com o Krishnamurti, né? E alguém pergunta para ele, um ocidental, obviamente, né? Fala, se eu treinar o yoga Kundalini, eu consigo despertar essa energia em forma de serpente e etc. E ele ri da pergunta e fala assim, não acredito que estão fazendo essa pergunta idiota. Yoga, exercício físico. Eu tive sorte porque eu era famoso, eu não pagava para fazer yoga. Vi uns mestres de yoga e me dava aula de yoga sem eu pagar, porque se eu tivesse que pagar para esse negócio, yoga é exercício físico, não vai te elevar em nada o yoga. Vai te deixar mais forte, mais flexível, etc. Mas a sua ascensão espiritual não é a partir disso. É claro que, né, o yoga permite que você tenha um corpo são e você não perca tempo da sua atenção com doença, meu joelho está doendo, etc. Tem que ir no médico. Então você pode se dedicar a um crescimento, né, pessoal. Mas a prática em si do yoga não te elevaria, né? Mas é a mesma coisa do Zen budismo. O cara pergunta para um mestre zen budista para que serve o Zen budismo, ele diz, não serve para nada. Tem que não servir para nada. E aí eu fui pesquisar assim como é que fazer a meditação e tal, porque é muito sedutor esse negócio, justamente por esse campo por essa estranheza, né? Eu lembro a primeira vez que eu vim aqui pro Japão, eu entrei num templo assim, começou a rolar uma cerimônia lá. Eu nem sei se era Shinto ou budista, eu acho que era budista. Eu acho que era budista. E aí começou aquele negócio, né? Yami, 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 a repetição e aquele gongo deles, e yami, yami. E eu entrei em transe, assim. E eu não sei explicar o que foi, nem porquê, e não sei significar, encaixar na minha visão de mundo. Mas, assim, eu entrei num estado que eu nunca entrei numa igreja católica, assim. Mas então é isso. E no nosso próximo programa a gente vai falar sobre qual filme? Mother. Ponto de exclamação. Mother! Mother! O Diego tem que fazer esse papel sempre. Sempre. Obrigado àquelas pessoas que ouvirem. Esse foi o Sala de Projeção com Diego, Gustavo, André e eu sou o Igor. Muito obrigado. Boa noite. Fique com Deus. Esse podcast foi editado por Thiago Vergara.